Então, aqui nós estamos no terceiro ano do rei Belsazar. Primeira coisa, ele não era rei, ele era regente. O pai dele, quando você vai pegar a história, o pai dele que era rei, que era o filho de Nabucodonosor, ele era neto. O pai dele não quis governar, foi para uma província e Belsazar ficou como rei. E era o terceiro ano do reinado de Belsazar. E nesse tempo ele teve uma visão. Ele teve uma visão e aquilo vai incomodar muito ele. E ele vê o seguinte, no versículo 2. Vi, pois, na visão que estava junto ao rio Ulai, e levantei os meus olhos, e vi que eis um carneiro estava diante do rio, a qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. E aí ele começa a descrever essa visão. O capítulo 8 é autoexplicativo, ele mesmo explica. Né? E aí vem falando sobre esse carneiro, depois do versículo 8 fala sobre o bode, e continuando, no versículo 10, e se engrandeceu até o exército do céu, e alguns dos exércitos do céu e das estrelas deitou por terra e os pisou. Quando você lê isso aqui, você interpreta que seja alguma coisa no espaço, e não está falando. Ele está falando de Israel. No versículo 11, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Lançado por terra, aí a pessoa faz aquela ligação que as pessoas falam da guerra que teve no céu, que o diabo tentou vencer, aquela coisa. Vira uma confusão. Porém, esse fato não tem nada a ver. Aqui ele está falando exatamente do sumo sacerdote Onias, que foi morto ali no santuário terrestre. Mas é uma visão profética, e ele usa a linguagem profética. No versículo 12, e o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, e fez isso e prosperou. Quem fez isso? Aí vai explicar, na continuidade, que foi um dos reis gregos que fez isso. E esse rei grego, que era Antíoco Epifânes, ele invade Jerusalém. Ele proíbe que os judeus sacrifiquem cordeiros, proíbe o sábado e proíbe a circuncisão. E exige que eles comam carne de porco. É justamente os aspectos que nós sempre ensinamos, e muitas pessoas até me criticam, mas você só fala isso, só fala de sábado, só fala de carne de porco. Mas é justamente essas transgressões que as pessoas estão falando. Eu não vou falar para um cristão, olha, não use droga, não fume, não beba, não adultere, porque já é rotina. E nós temos que tocar naquele tema espiritual. Porém, Daniel ficou muito confuso. Sabe por quê? Sabe quantos anos iria passar para se cumprir o que está no versículo 12, do capítulo 8? Mais de 180 anos. Para nós nos localizarmos, se essa visão tivesse sido dada hoje, apenas no ano 2200, da nossa aqui, iria acontecer. Então, imagina um fato que vai acontecer daqui a 180 anos. Os gregos, o texto que vai explicar que eram os gregos, eram um povo insignificante, não tinha poderio militar, eram cidades-estados, diferente dos persas. Por quê? Quando Daniel teve essa visão, os babilônios ainda governavam. Só que o Belsazar foi morto e os persas assumiram o governo e passariam 180 anos. No final dos 180 anos, aquele povo que não tinha uma nação, mas eram cidades-estados, se uniram e Alexandre o Grande venceu os persas. Tem até filmes
sobre esse tema. Ele conseguiu vencer os persas. Os persas tinham um exército gigantesco e eles, com um exército muito menor, conseguiu vencer. Então, nós vemos aqui uma coisa muito interessante. Por que Daniel ficou confuso? Ele não sabia que os persas iam dominar os babilônios. Ele não sabia que os gregos iriam dominar os persas. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele teve uma visão, e essa visão ficou confusa na cabeça dele. Mas o que ele viu é que o santuário seria profanado. No versículo 13 do capítulo 8. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Agora surge dois personagens, além de Daniel, que estão conversando. E eles perguntam até quando vai acontecer que o santuário seria pisado. Daniel está na Babilônia. Vai passar posteriormente para o Império Persa, 180 anos. Chega o Império Grego. E agora a profecia vai se cumprir. Continuando. No versículo 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Por que purificado? Porque foi ofertado uma porca dentro do santuário. Como aconteceu isso? Quando Antíoco Epífanes chegou em Jerusalém, ele proibiu o sacrifício que os sacerdotes faziam, matou o sumo sacerdote, colocou um sacerdote que ele escolheu e ofereceram um porco aonde era oferecido o cordeiro. E aí a pergunta: quanto tempo iria durar isso? E ele responde: 2.300 tardes e manhãs. Vamos fazer um parênteses. Quando nós vamos ler as profecias, nós temos que saber separar as coisas. Quando ele falou 2.300 tardes e manhãs, ele não se referiu a 2.300 anos, como se interpretou posteriormente. Por que não? Porque a Bíblia diz: te dou um dia por um ano. Um dia por um ano. Só que aqui não está falando de um dia, está falando de 2.300 tardes e manhãs. Por que está falando invertido? Porque tinha o sacrifício da tarde e no dia seguinte o sacrifício da manhã. Num dia de 24 horas eram feitos 2 sacrifícios. E esses 2 sacrifícios que eram feitos foram proibidos até encerrar-se essa visão. Se nós pegarmos 2.300 tardes e manhãs e dividirmos por 2 sacrifícios, nós vamos chegar a 1.150 dias. Se nós pegarmos esses 1.150 dias e formos lá para a época dos gregos, que começaram no ano 167 e terminaram no ano 164, dá exatamente 1.150 dias em que houve o quê? Esta abominação, em que foi profanado o altar. No final, exatamente dos 1.150 dias, e isso aconteceu em meados de dezembro do nosso calendário, do ano 164, ou vice-versa, ou 167, depois eu tenho um branco aqui agora. Nesse dia, Judá Macabeus, a palavra Macabeu significa martelo, conseguiu expulsar os gregos de Jerusalém. O milagre foi esse. Por quê? Os Macabeus não eram um exército, eram sacerdotes, agricultores, que se juntaram e foram lutar contra o maior exército da época. Seria como nós pegarmos aí agricultores,
pastores, rabinos, fazemos um exército para lutar contra os americanos. Nós não teríamos a menor chance. Foi o que aconteceu ali. Quando aconteceu, terminou os 1150 dias, Judá, ou Judas Macabeus, como é conhecido, purificou o santuário e iniciou novamente o sistema sacrificial, que 2 vezes por dia era feito o sacrifício. Volta-se normalmente. Nós vemos também no versículo 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se apresentou diante de mim como semelhante, como a semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Agora Daniel está vendo um anjo chamado Gabriel. E é dito a ele para explicar a visão. Do versículo 17 em diante vem a autoexplicação. Gostaria de chamar a atenção de vocês. Aqui está dizendo o seguinte: Daniel ouviu na sua voz um anjo falando. Aí as pessoas fazem uma confusão tremenda, o chamado dom de línguas, ou a língua dos anjos. A língua dos anjos que nós encontramos na Bíblia, todas as vezes que anjos se apresentaram aos homens, eles falaram no idioma da pessoa. Quando Paulo, em Coríntios 13, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada vai prestar. Ele não está dizendo que ele falava ou que falaria. Ele está fazendo uma hipérbole. Ainda ele não falava. Por quê? A língua dos anjos era o hebraico, o aramaico. Se um anjo aparecer para você, ele vai falar em português. Qual o sentido o anjo aparecer para você e falar em russo? Nenhum. Então, nós vemos aqui que uma explicação sobre essa questão do chamado dom de línguas. E aí vem no versículo 17. E veio por onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado. E caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque essa visão se realizará no fim do tempo. Que fim do tempo? Fim do mundo? Não. Do tempo da visão, que ele está dizendo. O fim do tempo é uma coisa, o tempo do fim é outra. Quando começou o tempo do fim? Quando Yeshua subiu ao Pai. Ali, naquele dia, iniciou-se o tempo do fim. Aqui ele está dizendo o fim do tempo. Por isso que quando vocês vão ler a Bíblia, parem de, criar fantasias na cabeça. A Bíblia é autoexplicativa. O anjo está falando aqui, o problema estava sobre o quê? Os 1150 dias, as 2300 tardes e manhãs. A preocupação era sobre isso, não era sobre outra coisa. Eles estavam preocupados com isso aqui. Daniel não estava nem pensando no ano 2000, 2025. Para ele não fazia a menor diferença. Ele nem imaginava que o mundo chegaria a tanto. Nem passou na cabeça dele tal coisa. Por isso que ele diz o fim do tempo. No versículo 18. E estando eu falando comigo, caí com meu rosto em terra adormecido, ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Quando ele conversou com um anjo, ele desmaiou. Ele não teve forças. E nós estamos falando de Daniel, um homem que jejuava, um homem que orava 3 vezes por dia. E hoje eu vejo muita gente aí diz: eu falei com o anjo falou comigo, e como se estivesse conversando no botequim. As coisas não são assim, as coisas são muito sérias. As coisas são são diferentes. E você vai ver no final da leitura que ele vai ficar doente todas as vezes que ele teve contato com seres celestiais, ele ficava doente. Então as pessoas pensam que é brincadeira essas, porque Deus falou comigo, porque Deus disse, porque Deus falou. Gente, isso é muito sério. A Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. O falar conosco é uma coisa muito séria.
E nós vamos ver que os profetas tiveram poucas oportunidades em que Deus veio e falou. Deus fala conosco através da palavra escrita. Não quer dizer que ele não vai poder falar com você. É uma outra situação. Mas não é como acontece hoje. Tem pessoas que falam com Deus muito mais do que falam com a família. E isso não é real. Continuando. E disse: eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela exercerá no determinado tempo do fim. Aqui ele inverte. Do que? Desse problema que ele está vendo. Ele está vendo um problema que vai acontecer 180 anos depois. E o anjo está explicando, olha, vai chegar ao fim, no final desses 180 anos, no final do Império Grego, vai acabar isso aí. O fim vai chegar para aquela situação, não o fim do mundo. Porque Yeshua ainda demoraria muitos séculos para chegar a primeira vez. Então nós temos que começar a aprender a ler a Bíblia. Aprender a ouvir também. Porque muitas pessoas querem fazer tudo sozinho e acaba se confundindo. E aí no versículo 20 em diante, ele começa a fazer a explicação. E ele vai explicando até o versículo 24. Vou ler aqui o versículo 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração engrandecerá por causa da tranquilidade, destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Versículo 26. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Os dias, a palavra dias aqui, ó, tá aqui outro mistério. Depois de muitos dias, ou seja, só daqui muitos anos. Por isso que as 2.300 tardes e manhãs não pode ser considerada anos, porque na profecia mesmo ele explica tarde e manhã e dias. Então ele diz aqui muitos dias, ou seja, vai se cumprir daqui muito tempo. Versículo 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. E então levantei e me tratei dos negócios do rei e espantei-me acerca da visão. E não havia quem a entendesse. Outra coisa, ele recebe a visão, foi uma coisa muito forte, ele fica doente, fica acamado, depois ele levanta, e mesmo o anjo explicando, ele não conseguia entender, porque era coisa muito para frente. E hoje as pessoas querem ser mestres em teologia sem entender nada, sem conhecer a diferença de terminologia de palavras. Quando nós vamos estudar uma profecia, nós temos que ver esses detalhes. Dentro do mesmo capítulo, ele falou 2.300 tardes e manhãs, mas não dias. Depois ele fala muitos dias, como anos. Então é importante a gente interpretar. Mas aonde nós vamos chegar agora, para a gente entender? No final do século XVIII, entrada do século XIX, um padre chileno chamado Manuel Lacunza, ou Emanuel Lacunza, ele escreveu um livro chamado A Vinda do Messias em Glória e Majestade. E esse livro que ele escreveu, ele usou esta profecia das 2.300 tardes e manhãs, dos 1.150 dias, como se fosse anos. E ele dizia que essa era a maior profecia bíblica. E o que ele fez? Ele fez uma conta de chegada. Então ele imaginava que se ele pegasse 2.300 anos e jogasse para trás, e ele encontrasse o começo da profecia, ele saberia quando seria o final. Como o texto aqui fala do príncipe dos príncipes, ele pensou que esse príncipe fosse Yeshua. E ele fez essa conta de chegada, e ele chegou ao ano de 457. Depois em 537. E ele fez essa conta, e essa conta chegaria, os 2.300 anos, no ano de 1844. Ele escreveu esse livro, como eu escrevi esse meu livro, como eu tenho mais outros livros escritos que ainda não estão impressos, escrevi para escrever. Hoje mesmo eu estava lendo o livro novamente e eu percebi que
eu devo fazer umas correções, devo acrescentar mais coisas para que ele fique mais inteligível, mas que as pessoas tenham mais facilidade. E ele escreveu o livro e ficou por isso mesmo, e acabou, e não teve problema. Na virada do século XIX, um pastor muito sério, chamado William Miller, outros chamam ele de Guilherme Miller. Ele era um pastor batista, ele era capitão do exército, ele lutou na guerra nos Estados Unidos. Era um homem muito íntegro e ele leu a profecia, ele se entusiasmou. Mas por que ele se entusiasmou? Até o século XVIII, até o final do século XVIII, o mundo andava de carruagem. A velocidade máxima que existia era de cavalos. De repente surgiu o trem a vapor. O trem foi uma descoberta extraordinária, porque levava dezenas de pessoas, levava animais, numa velocidade enorme de 50 km por hora. Para quem andava de cavalo ou a pé, aquilo era uma coisa absurda. É como hoje os aviões hipersônicos. Então, aquilo já criou uma certa expectativa. Outra coisa, a luz de lampião a gás começou a ser implantada. E o que, até então, todo mundo, na hora que dava 6 horas, jantava e ia dormir. O que aconteceu? De repente, as pessoas começaram a ter vida noturna. De repente, surge a indústria. As pessoas que trabalhavam só no campo começaram a ir para as cidades. E para eles, aquilo era aquela revolução industrial, era o fim do mundo. Para eles, era uma coisa maluca. Para nós, não quer dizer muita coisa, como está acontecendo hoje. Com a revolução das IA, da inteligência artificial, está todo mundo ficando preocupado. Opa, o negócio é esse. E naquela época, para eles, era o fim do mundo. E essa mensagem veio calhar. E Guilherme Miller começou a pregar na igreja, e ele foi proibido pela Convenção Batista de pregar aquela mensagem, porque ele dizia que estava errado, não tinha nada a ver aquela profecia. Mas ele tinha tanta certeza, pelas evidências que nos olhos dele, de um homem que nasceu no século XVIII, já entrada no século XIX, ele já estava idoso. Para ele, era real aquilo. E ele começou a juntar pessoas. Cerca de 100 mil pessoas, na época era muita gente, começaram a seguir Guilherme Miller. Porém, em 1839, Guilherme Miller percebeu que ele havia cometido um equívoco. Ele voltou a ler e ele percebeu que a palavra até 2.300 tardes e manhãs não se referia a anos, porque no mesmo capítulo o profeta usava a palavra dia para anos. Então, ele percebeu que não havia conexão e ele abandonou esse ministério. Parou. Já estava idoso, ele se jubilou e foi cuidar da vida dele. Isso em 39. Dali 10 anos, 1949, ele morre. Porém, alguns seguidores dele, entre eles Tiago White, Ellen White, José Bates, Raquel Preston e outros, continuaram acreditando que estava certo. E foi aquele movimento que mexeu com toda a América do Norte. As pessoas começaram a fluir e começaram a compartilhar e participar e abençoar, e aquele movimento foi um movimento muito forte naquela época, porque eles tinham plena convicção que Jesus voltaria em 1844. Por não terem conhecimento da relação judaica-israelita, eles deduziram que Jesus voltaria no dia do perdão. Eles não entendiam, porque se nós formos considerar as festas, uma delas para a volta de Jesus, de Yeshua, obviamente vai ser trombetas. Que ao soar a última trombeta, né, o Senhor aparece.
Então, e não Yom Kippur. Porém, eles acreditavam que era Yom Kippur. Só que Yom Kippur, em 1854, não caiu no dia 22 de outubro, caiu no dia 23 de setembro, um mês antes. E eles foram lá e continuaram. No dia 22 de outubro, Jesus não voltou, porque eles interpretaram essa profecia errada. Jesus não volta. E aí, a coisa ficou complicada. Eles esperaram até a meia-noite, porque até então eles não sabiam que o horário bíblico é de pôr do sol a pôr do sol. Jesus não voltou. Sabemos disso. Hiram Edson, que era um dos líderes, teve uma grande sacada. Ele precisava arrumar uma desculpa. Por que uma desculpa? Nós estamos aqui, 2, 4, 6, 8, 12, quase 20 pessoas no grupo. Quase 20 pessoas. Cada um de vocês tem uma casa, um carro, uma empresa. Você vendeu tudo e você doou para o grupo, para que o grupo, que diz que Jesus ia voltar, continuasse. Percebam? Aí o que aconteceu? O dinheiro não foi devolvido. Aí está a explicação por que o movimento adventista tem hospitais, tem colégios, se espalhou pelo mundo todo, eles tinham muito dinheiro. E qual foi a explicação que eles deram? A explicação que eles deram foi que no dia 22 de outubro de 1854 era um Yom Kippur, e que nesse dia Jesus saiu do compartimento santo e entrou no Santíssimo como sumo sacerdote. Eles pregaram que Jesus ficou desde a sua ascensão, desde a sua ressurreição e ascensão ao céu, esses 1844 anos, ele ficou no compartimento santo, lá na recepção. No dia 22 de outubro, ele decidiu entrar na presença de Deus no Santíssimo. E ali começou o que eles chamam de juízo investigativo. E eles dizem que no dia 22 de outubro, a 1 minuto, no dia 22 de outubro, Abel começou a ser julgado. Depois, o seguinte, e assim, até hoje está sendo julgadas as pessoas. Essa é a visão que eles criaram sobre isso. Hoje são 22 milhões de membros, faculdades, hospitais, navios, aviões, são poderosíssimos, baseados numa profecia mal interpretada, numa mentira. E isso faz com que as pessoas que ali estão tenham convicção. Por quê? Eles olham para o sábado. Das igrejas evangélicas, a única que guarda sábado são eles. Por eliminatória, as outras estão todas erradas. Se as outras estão erradas, elas estão certas. Por isso que nós temos que ter cuidado. A verdade, muitas vezes, nem é tão verdade assim se ela não for completa. Porém, eles poderiam ter aproveitado essa decepção e iniciado a restauração que está sendo feita hoje, naquela época. Mas eles não quiseram fazer isso. Porque iriam perder muita membresia. Muitas pessoas deixariam de seguir. Muitas igrejas hoje não conhecem. Eu conheço vários líderes religiosos, conheço vários pastores, que eles não pregam meias verdades, são sofismas. Eles não pregam a verdade por um simples motivo, por medo de perder a membresia. E eu sou cara de pau. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou meio burrudo. Eu falo, você vai para o inferno, meu amigo. E acabou. Que vai. Não existe meia verdade, ou meio certo, ou meio perdido. Se você ensina a mentira, você está perdido. Não tem como. Você não está em aliança com Deus. E essa organização religiosa permanece aí como as demais permanecem. Porque interpretaram errado essa profecia. Primeiro, 22 de outubro não foi dia do perdão. Segundo, não era 2.300 anos. Terceiro, Yeshua, no livro de Hebreus, foi bem claro. Ele entrou uma vez por todas no Santíssimo, na presença do Pai.
Então, isso desmantela toda essa ideologia religiosa desse grupo e de outros grupos. Aonde eu quero chegar? Muitas pessoas entram na Techuvá. Só que elas acham que, colocando o kippá e o talit, eles estão em restauração. Não, eles estão se fantasiando. A verdadeira restauração começa por dentro. Uma transformação. Uma mudança de sofisma, uma mudança de caráter. Fazer um caráter semelhante ao de Cristo. Eles começam a abrir mão das mentiras e começam a trazer verdades. Porém, a verdade afasta as pessoas. E as pessoas ficam ali titubeando com coisas que não fazem o menor sentido, com dogmas. E nós temos que ter cuidado com essas questões de dogmas. Ah, mas eu acho. Olha, quando a pessoa diz eu acho, já perdeu 50%. Ou você tem certeza ou você não tem. E como é que eu tenho certeza? Eu tenho que ir para a Bíblia. Vou ler a Bíblia e dentro da palavra de Deus vou encontrar a verdade. E qual é a verdade? A verdade vos libertará. É o que está escrito. Não é o que dizem, não é o que a teologia ensina. Então, é importante que vocês saibam desse fato, porque se você tiver conhecimento de alguma pessoa, que seja desse movimento, você já sabe como conversar com eles. Por quê? Não faz o menor sentido. E hoje, no passado, eles nem tinham isso. Hoje, eles têm muitos líderes lá que são famosíssimos na internet, mas que numa conversa com algum messiânico que esteja fundamentado, não resiste 5 minutos. Por quê? Porque eles pregam dogmas, teologias infundadas, histórias mal contadas, que não batem com a história bíblica. E ponto final. Você precisa se restaurar. Então saia da ilusão e da utopia. Um dos motivos que hoje já não fazem mais isso, porque o negócio já começou a desmascarar as pessoas. Mas na época que eu entrei em Techuvá, as pessoas usavam o seguinte argumento: seu sobrenome é judaico. Aí você, opa, quer dizer que eu não sou tupiniquim? Quer dizer que eu tenho sangue judaico? E a pessoa se entusiasma, primeira coisa. A segunda, eles vão te oferecer o judaísmo como uma porta de salvação. E você vai para o judaísmo messiânico, naturalmente. Depois você vai acabar saindo fora. Mas no judaísmo messiânico, você não vai estudar a palavra. Você vai ler Sidur, você vai ouvir Parashá e vai cantar músicas em hebraico que você não faz o menor sentido. Não sabe, não entende nada que tem ali, a não ser Shalom. E você vai indo naquela situação até que aquilo vai se desgastando, e você acaba rejeitando Yeshua. Porque eles vão dizer que Yeshua não é o Messias, porque Yeshua não cumpriu as profecias bíblicas. E eu poderia realmente dizer que ele não cumpriu várias profecias bíblicas. Por quê? Porque é dividido em 2 tempos. O servo sofredor, que viria e padeceria, e o rei Messias, que vai voltar e reinar como rei, que vai colocar paz na terra. Então eles usam esse texto, que o Messias não trouxe a paz na terra, para dizer que ele não é o Messias. Como as pessoas não estudam a Bíblia, as pessoas não estudam as profecias, as pessoas perdem tempo, isso que nós estamos fazendo é só nós, os outros grupos não fazem isso não. Hoje eles estão lá estudando, pegam o Sidur e fica lá decorando, lendo as rezas, amanhã vai estudar a Parashá e fica só por isso. Aí tornam-se manipuláveis. Por isso que nós achamos interessante nós estudarmos junto com vocês, para que vocês tenham plena consciência do que estão praticando. Não serem meros observadores, mas sejam pessoas que tenham compromisso. O que eu canso de dizer aqui em casa: Deus não vai dar salvação para quem não está em aliança. Jeremias 31 diz: eis que eu faço uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isaías 56 diz assim: ao gentio que se achegar a mim para amar e guardar os meus sabatotes e entrar na minha aliança, eu vou dar a ele um nome melhor do que os filhos e filhas. Então não existe como você ser salvo se você não entrar na aliança. Não adianta você frequentar uma igreja ou uma sinagoga ou o que você achar melhor. Não adianta.
se você não estiver na aliança que Deus quer fazer com você. Se você não estiver aliançado, não tem como ser salvo. A Bíblia é clara, objetiva. E o que as pessoas ficam naquela dúvida? Mas, poxa vida, mas na igreja eu canto, eu oro, recebo milagres, tudo bem. E o que tem a ver isso em ser salvo? O que tem a ver isso com aliança? Não tem nada. É a vida. Agora, se você quer ser salvo, leia Isaías 56 até decorar. Depois que você decorar, você vai entender. Depois você leia Jeremias 31, 31. Depois você vai lá e vê a comissão que Yeshua deu. Ide apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Yeshua proibiu dos seus apóstolos pregarem para os gentios. Mas Paulo pregou para os gentios. Os gentios que Paulo pregou eram as ovelhas perdidas da casa de Israel, que estavam misturados. Mas os gentios não podem ser salvos? Podem ser salvos, sim, com certeza. Desde que entre na aliança. Em Ezequiel 20, 20, santificai os meus shabatotes, nos plural, ou seja, o sétimo dia as festas, pois servirão de sinal entre mim e vós. A salvação do povo de Israel no Egito começou com um sinal, o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Então ali começa a salvação. A sua salvação e a minha salvação nós temos que ter o sinal. E eu faço a seguinte pergunta, você tem esse sinal? Se não tem, dá um jeito de ter. Porque senão você não vai se salvar. Não adianta você frequentar a sua igreja, não adianta você ser dizimista fiel, ofertante fiel, primiciano fiel. Não resolve nada. Você tem que estar em aliança. Quando alguém adquire o direito de uma herança? Quando ele entra em aliança. Quando ele casa, ele coloca uma aliança, aí o esposo e a esposa passam a ter direitos à herança. Os filhos têm herança natural porque são filhos. Quando não é filho e é adotado, ele passa a ter direito à herança. Então tem que haver o quê? Um sinal, uma aliança. E para que você tenha essa aliança, como é que eu vou ter essa aliança? Observando os mandamentos. O profeta Oséias diz assim, e o meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra perecer significa vai se perder. Ele não está falando para gentil, ele não está falando para pagão, ele não está falando para ateu. Ele está falando para quem segue. Vai se perder se não tiver conhecimento, porque vai ser enganado. E Yeshua nos alertou que nos últimos dias, para enganar até os escolhidos, os falsos religiosos vão derramar fogo do céu. Vão fazer milagres extraordinários. Se alguém ressuscitar alguém na sua frente, se alguém fazer um aleijado sem a perna, aparecer uma perna, se alguém fazer descer fogo do céu, aparecer uma nave espacial, não acredite. São manifestações demoníacas, porque Yeshua nos alertou. Quando que é verdadeiro? Quando aquela pessoa que está fazendo, operando aquele sinal, está em aliança com Deus, guarda os mandamentos de Deus. Caso contrário, não há possibilidade de ter vindo de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 12, diz assim, aqui está a sabedoria. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua. Se você guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Yeshua, você é o sábio e herdou a salvação. Mas se você só tem fé em Yeshua e não guarda os mandamentos, você rodou. Se você guarda os mandamentos, mas não tem a fé em Yeshua, você rodou. Nossa, Marvin, isso é muito, sabe, pesado. Não tem jeito de falar que Deus é amor. O amor é a salvação. Isso aqui é amor. Salvar as pessoas da morte. E, finalmente, em Apocalipse 24, 12, diz assim, bem-aventurado os que guardam os mandamentos de Deus, pois terão direito de comer a árvore da vida, aquela que foi proibida a Adão e Eva, e poderão entrar na cidade pelas portas. Não há a menor possibilidade do indivíduo ser salvo se ele não tiver essas três condições. Guardar os mandamentos de Deus, ter fé em Yeshua e entrar em aliança.
Se você não passou por essas três situações, eu acredito que você deve rever os seus princípios. Que você já pensou que nós estamos vivendo em tempo emprestado? Nós estamos no ano 6025. Nosso livro aqui tem o cálculo. Quem quiser vai lá e está lá. Ano por ano. A conta está aqui. É só olhar e pesquisar. Está lá. Nós estamos no ano 6025. Aí você diz, mas, Rabino, não era no ano 6000, no sétimo milênio, nós não estaremos com o Mashiach? Exatamente. Porém, o Messias nos deu um alerta, que um rei iria fazer as bodas do seu filho. Ele deveria chegar às 6 horas, mas ele se atrasa. E as 10 virgens, essas virgens não iam casar com eles. São aquelas que queriam acompanhar a noiva. Quem é a noiva? A congregação. 5 eram prudentes, tinham azeite suficiente, porque a noite que viria era escura. Mas 5 não tinham azeite suficiente para clarear. O que significa isso? O azeite significa a luz de Deus na sua vida, que esclarece você da escuridão. Então, e o noivo só chega à meia-noite, ou seja, ele iria atrasar. E você sabe por que ele está atrasando? Por amor a você. Porque ele quer te salvar. Ele quer que você tenha a vida eterna. E ele não quer que ninguém pereça. Então, meus amados, o que eu faço para herdar a salvação? Perguntou o jovem. Guarda os mandamentos. E Nicodemos, mas Senhor, o que eu faço? Você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. E essas palavras servem para todos nós. Se nós não nascemos da água e do Espírito, e se nós não guardarmos os mandamentos, não temos parte com o Senhor. Aí eu digo a você, que está ouvindo, que vai ouvir, qual mandamento você não está guardando? E por quê? Você que vai ter que decidir. Somos nós. Que o Deus bendito visite a família de cada um de vocês. Desculpe pela dureza desse estudo, mas ele é necessário, porque ele pode transformar a tua vida e a minha. Nesse Shabat, reflita bem o que Deus tem para a sua vida. Se você tiver alguma dúvida, eu sempre estou à disposição de vocês. Eu passo agora para o irmão Danilo, para que ele faça o encerramento. Peço alguém para fazer oração. Agradeço a presença de todos e um Shabbat Shalom de paz em nome de Jesus. Queria agradecer a todos os irmãos que aqui estão, mais um Shabbat aqui com a gente. E a irmã Rosângela, se ela puder encerrar para a gente com uma oração, agradeço, por favor. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra diz que tu açoita aqueles que se aproximam de ti e corrija quem ama, Senhor. Obrigada porque sabemos que tu tens nos recebido como filhos. E por nos receber como filhos, Senhor, tu não permite que continuemos no erro. Obrigada porque nós realmente temos pedido, Senhor, que tu nos traga, Senhor, revelação, entendimento da tua palavra. Que nos traga realmente, Senhor, a renovação da mente. E essa renovação não depende do nosso conhecimento humano, mas da revelação do teu trono, daquilo que é a tua palavra, a água pura, aquela água que Yeshua ofereceu aos samaritanos, Senhor. E nós te louvamos porque hoje temos tido a oportunidade, Senhor, de usufruirmos e bebermos dessa água. Para que tu possas abençoar a cada casa aqui representada, Senhor. E como diz a tua palavra, que tu possas também dispensar os teus anjos, Senhor, para cada irmão aqui, Senhor, livrar, guardar, Senhor, abençoar, e que a tua Shekinah se recaia sobre esses lugares, Senhor, sobre esses lares, Pai, que nós possamos entrar no teu descanso nesse Shabat, para que teu nome seja glorificado e todos saibam que tu és o Deus de Israel e o Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pela vida dos teus filhos que estão aqui presentes, pela vida daqueles que irão assistir esse vídeo, que essa mensagem possa alcançar essas famílias, que o seu coração possa se abrir não como uma crítica, mas como uma oportunidade de conhecer a tua palavra.
Guarda-nos nesse Shabat, que possamos continuar na tua presença, é o que pedimos. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom, shalom. Até amanhã.